Olá pessoal, eu me chamo Ira Ribeiro, faço mestrado em informática na Universidade Federal do Espírito Santo e vou apresentar o trabalho Uma abordagem para a geração de séries temporais de mobilidade urbana baseada em aprendizado profundo. Aqui temos a agenda do que vai ser apresentado com a introdução, as bases de dados, a metodologia de geração e validação dos modelos, o resultado da avaliação dos modelos e as considerações finais. Bom, o estudo de dados de mobilidade urbana é fundamental para diversas tecnologias e protocolos de redes móveis, como redes de sensores sem fio, redes veiculares e etc. As soluções atuais que auxiliam esses estudos são limitadas no sentido de não refletir o realismo desejado, no caso de modelos sintéticos, ou por questões de privacidade, no caso quando é utilizado dados reais. Nesse sentido, uma alternativa seria a utilização de modelos que geram dados sintéticos a partir dos dados reais, mas esses modelos possuem um potencial limitado com relação ao tipo de problema que podem resolver. Então, nosso objetivo aqui era analisar técnicas para a geração de dados sintéticos a partir de bases de dados de mobilidade reais. Nesse caso, a geração de dados consiste em produzir novos dados com as mesmas propriedades de um conjunto de dados reais. No caso, a geração é feita por meio de um modelo que vai capturar as principais propriedades dos dados. Então, as principais contribuições deste trabalho são que propomos o uso de aprendizado profundo para a geração de dados sintéticos de séries temporais de mobilidade urbana, e como produto final, nós temos as bases de dados sintéticos que foram geradas pelos modelos. Sobre as bases de dados, nós utilizamos duas bases. A primeira é uma base aberta, com informações sobre o compartilhamento de bicicletas em 7 cidades dos Estados Unidos. E esses dados estão compreendidos entre janeiro de 2011 a dezembro de 2019. O objetivo, ao se utilizar essa base, era modelar o número de bicicletas alugadas. A segunda base é uma base privada que contém informações sobre o trânsito da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e foi obtida por uma parceria entre Vitória e o Waze. Nessa base, os usuários reportam eventos atípicos nas ruas, por exemplo, alagamentos, congestionamentos, acidentes, e esses dados estão organizados em intervalos de 5 minutos. No caso aqui, essa base vai de março a dezembro de 2019 e o objetivo era modelar o número de carros nas ruas. Para a geração dos dados e dos modelos, nós utilizamos dois tipos de modelos: um modelo estatístico clássico, que é o ARIMA, e modelos baseados em aprendizado profundo. No caso aqui, são modelos de redes generativas adversárias específicas para séries temporais. Aqui utilizamos a CRNN-GAN, a RGAN e a TimeGAN. Como processamento dos dados, primeiro nós contabilizamos o número de bicicletas que foram alugadas a cada 1 hora entre 2011 e 2019, totalizando aqui 78.888 registros. E no caso da base Trânsito Vitória, nós selecionamos as 3 primeiras ruas com os maiores registros de usuários e contabilizamos o número de carros em intervalos de 30 minutos. Especificamente para GANs, nós normalizamos os dados em intervalos de 0 e 1 e transformamos as bases em um vetor de 3 dimensões, com o número de registros, o número de intervalo de tempo e o número de variáveis. Especificamente para o ARIMA, nós aplicamos a função log na base backshare. Para avaliar os modelos, nós avaliamos qualitativamente com análises visuais que vão comparar os dados sintéticos com os reais e, nesse caso, utilizamos lag plots e somas por intervalo. Na análise quantitativa, nós analisamos os resíduos dos modelos e, para isso, usamos 1.000 bases de dados sintéticos geradas a partir das bases reais que foram produzidas pelos modelos treinados. Agora vamos para o resultado das avaliações dos modelos, e aqui temos primeiramente os lag plots, especificamente para a base backsharing.
As figuras aqui mostram a comparação entre os lagplots dos dados gerados pelos modelos, em azul, e os lagplots dos dados reais, em vermelho. No eixo X aqui vamos ter os valores de uma semana de observação dos dados, no caso de bicicletas alugadas, e no eixo Y vamos ter uma semana à frente dessas observações. A distribuição aqui dos pontos vermelhos na diagonal indica que existe uma correlação positiva entre os dados reais que os modelos sintéticos deveriam aprender. Entretanto, aqui podemos ver, por exemplo, que o ARIMA, nessa primeira figura, não conseguiu capturar bem as propriedades dos dados e gerou dados bem distantes dos dados reais. A CRN-GAN, na segunda figura, também não aprendeu as correlações dos dados e acabou gerando dados negativos. A RGAN aprendeu relativamente bem as relações dos dados, exceto pelas relações entre os valores mais altos aqui, por exemplo, acima de 1.000 bicicletas alugadas, que ele não conseguiu capturar. Por fim, a TimeGAN foi o modelo com melhor desempenho, com pontos que acompanham bem os pontos de dados reais, inclusive para valores de bicicletas alugadas maiores que 1.000 e 1.250 aqui, por exemplo. Na soma por intervalo, os dados são agrupados por cada dia da semana e são somados os valores de cada intervalo. Para essa análise aqui utilizamos a Bike Sharing e a Rua 1, pois são as bases que possuem as maiores variabilidades. As somas foram feitas aqui considerando as sextas-feiras e no caso da Bike Sharing ela vai ter 24 intervalos, que são 1 hora de cada dia, e a Rua 1 vai ter 48 intervalos, que são intervalos de 30 minutos durante um dia. Aqui podemos ver, na primeira figura, que a TimeGAN foi o modelo que teve o melhor desempenho, capturando aqui as características, por exemplo, dos picos, por volta das 8 e das 17 horas. E na Rua 1, a TimeGAN também foi o modelo que aprendeu as propriedades dos dados corretamente, apresentando aqui o pico que se inicia pouco antes do intervalo 40. Os outros modelos, nas duas bases de dados, não conseguiram capturar o comportamento dos dados reais. Na análise dos resíduos, aqui a tabela mostra os resíduos dos modelos treinados, com as médias à esquerda e desvio padrão à direita aqui entre parênteses. Os melhores resultados estão em negrito. É esperado aqui que um bom modelo apresente médias e desvios padrão próximos de zero, mas não exatamente iguais a zero. Então, pela tabela, vemos que a TimeGAN foi o melhor modelo para Bike Sharing e Rua 2. A RGAN apresentou o melhor desempenho na Rua 1 e a CRN-GAN o melhor desempenho na Rua 3. É importante ressaltar aqui que o ARIMA, apesar de ter média iguais a zero para todas as bases, apresentou também os maiores desvios padrão, o que indica que existem propriedades dos dados que ele não conseguiu capturar. Bom, concluindo este trabalho, nós analisamos técnicas para a geração de dados sintéticos de mobilidade urbana, propomos a utilização de modelos baseados em aprendizado profundo para a geração de dados sintéticos. Os modelos foram avaliados utilizando-se duas bases de dados e os resultados indicam que o ARIMA é ineficiente na geração das séries temporais de mobilidade. E tanto visualmente quanto quantitativamente, as GANs se mostraram eficientes na geração das séries temporais, principalmente a TimeGAN. Em trabalhos futuros, pretendemos criar um arcabouço que auxilie o treinamento e a geração de séries temporais de mobilidade urbana. Muito obrigado.